Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo de número 19. Diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Eu vou te dar agora várias informações. Se você perder uma delas, você não vai entender o que eu vou falar hoje aqui. Vou falar algo simples. Não é tão simples, mas eu vou simplificar ao máximo. Mas você só vai entender se você pegar todas as informações que eu vou dar. Então fique bem atento. O nosso mundo, o nosso planeta, nunca foi tão pacífico como nos dias de hoje. Uau, pastor, como assim? Vivemos num mundo tão violento. Mas se você estudar a história humana, nunca houve tanta paz. Desde a Segunda Guerra Mundial, as últimas décadas foram as décadas mais pacíficas da história humana. Antes da Segunda Guerra Mundial, os historiadores e os sociólogos diziam que o ser humano vivia na lei da selva, que é a lei do mais forte. Isso quase que acabou depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje a diplomacia, a negociação, ela quase sempre vence em detrimento da lei da força. A força que fala mais alto hoje é a força do capital. Os países deixam de guerrear por causa do dinheiro, porque isso é muito prejudicial. A Europa, berço cultural do mundo, foi destruída 2 vezes. Então eles entenderam, guerra não vale a pena. Onde a guerra não chegou, os Estados Unidos floresceu. As 2 guerras mundiais foram fundamentais para que os Estados Unidos fosse a maior potência do mundo. Por quê? Porque eles só tiveram benefícios com a guerra, não foram devastados por ela. E tem um fator que é preponderante para essa paz relativa no mundo, que é a bomba atômica. Lembre que a Segunda Guerra Mundial se encerra com bombas atômicas americanas destruindo 2 cidades japonesas. Então hoje as potências mundiais sabem que uma próxima guerra provavelmente será uma guerra atômica. E isso mantém a negociação muito mais aberta. Porque por mais que alguém saiba que pode vencer uma guerra, que nação quer ver uma cidade inteira destruída com uma única bomba em questão de segundos? Ninguém quer isso. Uma bomba atômica destruiria toda Salvador em questão de segundos. Quem quer isso? Seria de fato o fim do mundo. Então por isso nós nunca tivemos tanta diplomacia, tanta paz relativa. Pastor, mas e os conflitos no Oriente Médio, na África? Eles existem, ainda matam pessoas. Gente, mas é muito menos do que matou na história humana. Então repito esse primeiro conceito: nós nunca tivemos um mundo tão pacífico. Pastor, e os atentados terroristas? Eles assustam, mas a quantidade de mortes é muito pequena em relação às grandes guerras. Segundo conceito: nós nunca tivemos tanta comida no mundo.
Hoje não falta comida no mundo. O problema da fome, que ainda é muito pontual em alguns lugares do mundo, não é mais como foi outrora por falta de comida, é por problemas políticos. Por exemplo, um presidente lá na África briga com uma outra nação, fecha as fronteiras do seu país, e aí não entra, por exemplo, comida para o seu povo. Mas hoje tem comida para alimentar muito bem todo mundo. Houveram épocas que não tinha comida, e que milhões morriam de fome. Hoje, se alguém passa fome, é por questões políticas. A obesidade mata muito mais do que a falta de comida. Muito mais, tem nem comparação. Ou seja, o povo morre muito mais por comer demais do que por não ter comida. Segundo conceito. Terceiro conceito. Nós nunca vivemos num mundo onde as doenças são tão bem controladas como nos nossos dias. A expectativa de vida da humanidade no século 21 quase que dobrou. Sabe qual era a expectativa de vida média do mundo até o meio do século 20? 40 anos de idade. As pessoas com 40 anos estavam morrendo, porque as doenças, as epidemias matavam os montes. Agora nós estamos, até o início do século 20, agora nós estamos com 80, e alguns já dizem que no próximo século será comum ver pessoas com 120, 130, 140 anos, pelos avanços da medicina. Houve uma peste chamada peste negra no fim da Idade Média, vocês conhecem a peste negra, a peste bubônica, que matou quase que 1/3 de toda a população europeia. Houve uma pandemia no fim da Primeira Guerra Mundial que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas em menos de um ano. Foi a gripe espanhola. Agora, olha como o nosso mundo é diferente. 2014, o mundo ficou assustado com um vírus de potencial gigantesco, tal qual a da gripe espanhola, se não pior, chamado Ebola. O mundo ficou assustado. Aquilo podia ser uma pandemia que mataria milhões de pessoas no mundo. O alarme mesmo veio em setembro de 2014. Mas, de repente, no começo de 2015, estava sob controle. Em janeiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia como erradicada. Vivemos num tempo diferente. Nunca houve tanta paz, nunca houve tanta comida, nunca houve tanta qualidade de vida. O PIB do mundo é muito maior, tem muito mais recurso disponível para todo mundo. Mas, por outro lado, nunca vivemos num tempo de tanta infelicidade. Nós somos a geração mais infeliz de todas. Ué, com paz, com melhor qualidade de vida, com mais conhecimento e informação à disposição, saímos da ignorância, somos cada vez mais iluminados pelo conhecimento, com saúde, com comida. Por que somos mais infelizes? E antes de dar a resposta, eu quero te mostrar como isso é real, com 2 fatores muito simples. Primeiro, sabe qual é a doença que mais cresce no mundo? Se chama depressão. É considerada a nova pandemia mundial. Diz que em 2030, a depressão, ela vai ser maior do que o câncer, maior do que os problemas cardíacos que ainda lideram o número de mortes e de incapacitação. Ela cresce de maneira vertiginosa. Junto com ela, traz consigo também os transtornos de ansiedade, que crescem muito. O consumo de psicotrópicos, remédios para alterar a mente e a consciência, trazer sensação de alegria, de bem-estar,
Alguns medicamentos que eram desconhecidos antigamente, hoje são comuns nas casas. Alguns medicamentos multiplicaram 10 vezes o seu consumo nos últimos 5 anos. Fora as drogas ilícitas, cocaína, maconha, êxtase, LSD, que tem a mesma função. Transmitir ao coração angustiado uma sensação de paz, de bem-estar, de confiança, de alegria. O alcoolismo cresce muito, sobretudo entre os jovens. Você tem uma ideia, em 2012, morreram 620 mil pessoas no mundo por violência. Sabe quantas morreram por suicídio? 800 mil. O suicídio já mata mais no mundo do que a violência. E o suicídio é a grande comprovação de que somos a geração mais infeliz da Terra. É o atentado máximo contra a vida. É você tirar a sua própria vida. Vou te dar um exemplo aqui para a gente ir para frente. Coreia do Sul, 30 e poucos anos atrás, país pobre, regime opressor, baixo nível de escolaridade. Coreia do Sul hoje, potência econômica, regime democrático, um dos mais altos níveis de escolaridade. Só que na Coreia do Sul de hoje, o nível de suicídio é 4 vezes maior do que na Coreia do Sul pobre. Então é a comprovação definitiva que não é a educação, não é o IDH, não é o dinheiro que cura a infelicidade do homem. E a pergunta é, o que falta então? Por que somos tão infelizes? E eu vou dar a resposta clichê, porque falta Deus. Somos infelizes porque o ser humano nunca tentou tanto ser independente de Deus em seu coração como nos dias de hoje. O ateísmo cresce muito. E mesmo em meios religiosos, nós queremos independência para gerir a nossa vida. Nós queremos que a religião só nos ajude. Não queremos mais nenhuma imposição religiosa, queremos autogerir a nossa vida. E isso vai nos alienando da submissão a Deus. E eu vou explicar o que isso gera, rapidinho. Lembre como o homem começou a se afastar de Deus. No Éden, a serpente, o diabo, faz uma proposta para Eva. Ele diz a Eva em Gênesis capítulo 3, se você desobedecer a Deus, sair debaixo do jugo de Deus, você vai ser gestora do bem e do mal, vai ser consciente, grave essa palavra, consciência, você vai ser consciente do bem e do mal. Não é mais Deus quem vai determinar o que é bom, o que é ruim na sua vida, é você quem vai se gerir. E Eva achou bom isso, tirar Deus do lugar de juiz e colocar a própria consciência nesse tribunal superior da sua vida. Tanto que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, qual é a primeira coisa que acontece, gente? Eles notam que estão nus. Deus nunca se importou com o fato de eles estarem nus, atenção, mas agora eles mesmos, geridos, julgados por suas próprias consciências, dizem, uau, estamos nus, não podemos ficar nus. Deus nunca ligou para o fato deles andarem sem roupa, mas quando a consciência deles assumiu o papel de legislador e juiz no seu coração, eles disseram, não é bom estarmos com nossos órgãos sexuais à mostra. Eles agora dizem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom. E a consciência, agora contaminada pelo pecado, cobra deles uma coisa que nem Deus cobra. Está entendendo? Então, o grande problema da humanidade é a desalienação de Deus, que gera um
uma ditadura da sua própria consciência contaminada. Por mais contaminada que seja a nossa consciência, ela preserva a noção de bem e de mal. Paulo fala isso em Romanos capítulo 2. Coloca, Carlos, esse texto na tela para você dar uma olhadinha comigo nesse texto. Olha que texto interessante. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Coloca, Carlos, esse texto aí para mim, por favor. Quando os gentios, que não têm lei, aqui Paulo, judeu, está falando dos gentios, que não tem lei, e naquele tempo nem tinham também o evangelho, porque hoje a gente é gentil, né? Mas tem um evangelho que nos leva para a lei. Naquele tempo, esse gentil aí é o bárbaro, que nem tem a lei de Moisés, nem tem um evangelho. Ele fala, quando os gentios, que não têm lei, naturalmente fazem as coisas da lei, eles são leis para si, a sua consciência governa sobre eles. Próximo versículo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, como o homem saiu de Deus, mesmo distante de Deus, ele tem agora uma consciência que vai dizendo a ele o que é bom e o que é ruim. Mesmo que ele nunca tenha lido Bíblia na vida ou passado perto de uma igreja, ele tem dentro dele uma noção, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom. Quer ver uma coisa interessante? Em qualquer cultura no mundo, homicídio é uma coisa errada. Tirar a vida é uma coisa perversa. Por quê? Porque está gravado na consciência do homem que matar é ruim. Só que essa consciência, como eu disse, é uma consciência contaminada e se torna uma julgadora, um juiz tirano, um governador corrupto dentro de nós. Olha o que acontece em Tito 1,15. Olha o que Paulo fala. Paulo fala o seguinte: tudo é puro para quem é puro, mas para quem é impuro e descrente, nada é puro, porque a sua consciência está corrompida. Só que eu pergunto a você, quem é esse puro aí? É o bonzinho? Ele é bonzinho. Como é fofinho essa pessoa. Ele é bonzinho. Não. Esse puro aí, biblicamente falando, é uma pessoa cuja mente é constantemente lavada pelo Espírito Santo de Deus na revelação da palavra de Deus. Só esse. Todo o resto, afastado de Deus, tem a consciência corrompida, impura. E quando estamos longe de Deus, é essa consciência corrompida e impura que governa a gente e não Deus. E mesmo estando na igreja, às vezes, não é Deus quem governa a nossa mente, é a nossa própria consciência, e isso é uma grande roubada. Por quê? Porque a consciência, ou ela é permissiva demais, ou ela é, como geralmente é, uma tirana, uma acusadora cruel e implacável que não te deixará nunca em paz. A consciência permissiva demais, Paulo chama de consciência cauterizada em 1 Timóteo 4:2. Gente, o que é cauterização? É um procedimento médico de tornar insensível, geralmente através do fogo, um ponto que está doendo, que pode infeccionar, que pode virar uma ferida maior. Então você queima, você faz alguma coisa que tape, que cria uma película de proteção. E o que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que, de tanto ser ferida e violada no que acredita ser certo, ela começa a ficar insensível. Então você continua pecando, fazendo algo errado, algo que não é bom nem para você nem para o outro, só que você já não vai sentindo mais a dor daquilo. Só que isso é um grande engano, porque ainda que você esteja machucando um lugar cauterizado e não doa, a ferida está crescendo.
Você está se machucando, se ferindo, cavando um buraco na sua alma, só que de maneira indolor. Só que tem uma hora que essa alma vai arriar. Tem uma hora que o sangue vai descer. Mesmo sem sentir dor, a sua vida vai se esvaindo pela ferida. O buraco vai crescendo. A pessoa faz o que ela quiser, comete o pecado que ela quiser e não dói. Por quê? Porque ela conseguiu cauterizar, só que ela continua morrendo, mesmo tendo uma relativa paz na sua cabeça. É a consciência cauterizada. A consciência também ela pode ficar fraca, extremamente sensível. Lembra quando você estava com o dente sensível? Que não podia encostar nada em seu dente? Ou seja, é extremamente sensível, a pele é muito sensível, não pode tocar na sua pele. É a consciência que Paulo chama de consciência fraca. Em 1 Coríntios 8:12, Paulo nos ensina a ter cuidado com o irmão que tem consciência fraca. Se você for lá o contexto, ele fala o seguinte, ó: esse irmão, para ele tudo é pecado. Jogar bola é pecado. Usar uma bermuda é pecado. Sabe? Todo comportamento para ele fere, machuca. Então cuidado com a consciência dele. Você que tem uma consciência mais equilibrada no Senhor, mais madura, você vai evitar fazer certas coisas, porque ele, tadinho, quando vê isso, ele fica chocado, escandalizado, abala a sua fé, fere a sua consciência, e você então evita. Não por causa da sua própria consciência que está mais madura, está mais equilibrada, mas por causa da dele que é extremamente sensível. Um polo da consciência é o polo cauterizado, o outro polo é o sensível demais, tudo escandaliza, tudo choca, tudo machuca, né? É aquela pessoa que a principal palavra dela é misericórdia, 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 sangue de Jesus tem, tudo, ele está sempre assustado com tudo, tudo o escandaliza, tudo, sabe, ele está com muito medo de tudo, né? E essa consciência é cruel, porque às vezes mesmo que a palavra de Deus lhe diga que isso não é um problema, ele se vê fazendo, ou se vê alguém fazendo, fica ferido, fica machucado, fica abalado, ele não consegue. Eu lembro de um irmão que foi criado numa igreja em que jogar bola era pecado, só que ele amava futebol, ia escondido para a casa do vizinho, porque na casa dele não podia, para ver o jogo, ver o futebol baba. Se o pai dele soubesse, meu amigo, era uma surra. Se o pastor soubesse, era disciplina na igreja. Só que ele foi crescendo, amadurecendo a sua consciência à luz da palavra de Deus, percebendo que isso não violava a vontade de Deus, e tentava, só que ele dizia: pai Diogo, por mais que eu tente, quando eu boto a minha bermuda, já sinto mal. Só andar só usando a calça. Quando começa a rolar a bola, que alguém dá um grito, eu lembro do pastor dizendo: você grita no campo, mas não dá um glória a Deus. Eu já tremo na base, eu me sinto mal. Eu estou aqui, eu gosto de jogar bola, eu amo jogar bola, mas eu estou me sentindo mal por estar aqui. É a consciência fraca, extremamente sensível. Então, gente, qual é a solução para a gente? E também você pode ter uma consciência, aqui, ó, que é o mais comum, que em áreas ela é cauterizada, em áreas ela é sensível demais. Para algumas coisas você está errado, mas você nem sente a dor mais. Outras coisas você é extremamente sensível, tudo machuca, tudo dói, tudo escandaliza, tudo traz culpa, peso, vergonha. E, gente, quando a gente anda nisso, é insuportável. Porque, como Paulo disse, a nossa consciência, ela é naturalmente corrompida. E se ela julgar em você, ela é tirana. Eu não sei quem já tentou lembrar de todos os pecados e erros que já cometeu. Se você tentar fazer isso, só de pensar, você já entra em parafuso. Você começar a pensar: como eu poderia consertar tudo o que eu fiz? Como eu poderia compensar cada lágrima que alguém derramou por mim? Como eu poderia compensar cada palavra dita fora de hora que machucou, prejudicou alguém? Como eu poderia compensar cada comportamento errado que eu tive, que prejudicou alguém? Você começa a entrar em parafuso. E a sua consciência começa a lhe dizer: você tem que pagar.
E não está bom ainda, paga mais. E se esforça mais. Chega um momento que a nossa alma grita para a consciência, como Caim gritou em Gênesis 4:13, ele falou: meu pecado é grande demais para ser perdoado. Deus não disse isso a Caim. Deus disse a Caim que iria puni-lo, mas iria guardá-lo também com misericórdia. Mas Caim falou: Senhor, não dá não, eu não confio na tua misericórdia. A minha consciência que julga sobre mim, não o Senhor, me diz que eu pequei demais. Olha que coisa. O próprio Deus está dizendo a ele: eu vou te castigar, mas eu vou te guardar para ninguém te matar. Ele fala: não, é muito grande para mim, eu não aguento, a minha consciência não me deixa em paz. Qual é a solução para isso? Pegarmos o governo da nossa vida e devolvermos ao juiz justo e verdadeiro, que é o Senhor. Nós nunca mais voltaremos para o estado da inocência, como de Adão, onde a sua consciência era extremamente pura e Deus governava sobre ele, dizendo o que era bom e mal, e era plenamente feliz ali. Mas a nossa consciência continuará atuando, porém lavada na graça de Deus. E, no principal, ela vai atuar em primeira instância. Diga ao seu irmão: a sua consciência tem que atuar em primeira instância. Esse é o texto que nós lemos. Bota de novo, Carlos, na tela o texto. Olha o texto que nós lemos, ó. Olha que texto incrível, gente. Olha que texto maravilhoso. Não, em 1 João capítulo 3, o texto básico da nossa pregação hoje. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, só na presença dEle, é que tranquilizaremos de verdade o nosso coração. Passa lá. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é uma instância maior do que o nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele conhece todas as coisas. Vai ter uma hora que o Espírito de Deus vai dizer: você está perdoado, você trilhou o caminho do arrependimento, da graça, mas o seu coração vai dizer: não. E aí João ensina: Deus agora, no coração do crente, está numa instância maior do que o nosso coração. Próximo versículo, Luciana. Se o nosso coração nem nos acusar, temos confiança. Ou seja, se você está bem diante do seu coração, geralmente você estará bem com Deus também, a não ser que pratique algo que viole a palavra. Aí a gente volta para a consciência cauterizada. Você se sente bem, mas não está bem de verdade. Gente, quando Deus chamou o homem para caminhar com ele em Abraão e depois revelou a sua lei a Moisés, o que Deus estava dizendo ali é o seguinte: eu vou te dar mandamentos para te aliviar a consciência. É muito pesado para você mesmo discernir o bem e o mal. Aquilo que o diabo lhe vendeu, discirna o bem e o mal e decida a sua vida, é um engodo, é uma escravidão. Você vai ser o carrasco de você mesmo. Então vem para cá. Quem decide não é mais você, a instância superior é minha, eu te dou meus mandamentos. É por isso que muitas vezes você vai ler a Bíblia e os mandamentos de Deus estão ligados ao prazer. O Salmo 119 tem vários versículos assim: eu amo a tua lei, desejo a tua lei, eu quero a tua lei, ela é a minha delícia. Salmo 1, o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque quando o mandamento vem, eu digo: não sou eu quem tenho que ficar aqui louco, o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. O Senhor justo me diz o que é bom, o que é ruim. Só que existe uma coisa maravilhosa, que no juízo de Deus, na justiça de Deus, no direito de Deus, há o instituto do perdão. Isso é maravilhoso. Deus chama o homem para ele e fala: eu tenho aqui a minha lei para te guiar. Só que eu sei que você é falho, eu sei que você é corruptível,
e que vai falhar muitas vezes. Você não consegue cumprir nem a lei da sua consciência, nem a minha lei. Então, eu tenho perdão. Tem um versículo que eu não entendia até entender essa questão da consciência, que é Salmo 130, Carlosinha. Coloca para mim aí, Salmo 130, bota esse texto para mim aí. Versículo 3 e 4. Olha o que fala aqui, ó. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Como assim? O Senhor não observa o nosso pecado? Observa. Porque ele está falando o seguinte: se o Senhor for extremamente rigoroso para pedir a conta de todo o pecado nosso, quem na terra conseguirá pagar? Quem na terra ficará de pé? Aí o próximo versículo é o que me intrigava, o 4, olha aí. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Opa, como assim? Não seria estar o perdão contigo para que te amem? O que o perdão tem a ver com o temor? Quando você entende a consciência, você entende esse versículo. O que é que ele está querendo dizer aqui? O seguinte, ó. Eu, nos meus pecados, me atormento todos os dias. Tem um salmo que Davi fala sobre isso, se eu não me engano, o Salmo 32, ele fala o seguinte, ó: enquanto eu calei meus pecados, tentei resolver sozinho, sem o Senhor, sem te confessar, sem ir a ti, eu me atormentei. Meus ossos foram consumidos. Eu não conseguia me auto-perdoar, eu não conseguia autogerir a minha consciência, ela era tirana em mim. Mas quando eu confessei-te, levei para ti os meus pecados, o Senhor me renovou, o Senhor me perdoou. Ou seja, por que o perdão de Deus nos faz temê-lo? Porque quando a gente vive sem Deus, a gente aprende que nós não conseguimos resolver a acusação da nossa consciência. O perdão está com Ele, o perdão está com Ele, o verdadeiro perdão está na mão dEle. Então, por isso eu temo Ele, eu preciso dEle, porque se eu quiser verdadeiramente a paz que excede o entendimento, eu não consigo trazê-la para mim sozinho, eu tenho que me dobrar diante dEle, porque o caminho para esse perdão é 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, vou lavar essa consciência corrompida, vou trazer a paz que excede todo entendimento para o teu coração. E aí quem não entende a graça de Deus, acha até que é cara de pau. Que cara de pau, esse cara aí prontou, fez um monte de coisa, agora diz que é crente. Muita gente, quando a gente vai evangelizar, fala isso. Não vai de crente não. Todo crente aí que faz tanta coisa, e depois vira crente e quer ficar de boa. É porque ele não entendeu o instituto do Deus gracioso, maravilhoso, o perdão. Davi entendia bem isso. No Salmo 51, Davi está confessando adultério e homicídio. E sabe o que ele ousa falar? Lava-me e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Olha lá. Como assim? O corpo dele estava sujo? Não, tinha mais de um ano que ele tinha pecado, quase um ano que ele tinha pecado. Não é o corpo que está sujo, a alma dele está suja. Ele sentiu o peso da consciência acusando. Ele fala: Senhor, me lava disso. Se o Senhor me lavar, eu ficarei branco como a neve, ficarei puro, limpo. Davi sabe que Deus pode fazer isso. Em Isaías 1,18, o Senhor fala: ainda que seu pecado seja como a escarlata, como o carmesim, ou seja, bem manchado, eu posso te purificar, lavar sua alma, tirar esse peso, tirar essa angústia, sua mente fica limpa, branca como a neve. Não é a meditação budista que faz isso, não é o yoga que faz isso. Pensa no branco, no branco, no branco, no branco. Você tem ali 10 minutinhos ali de relax. Quando você levanta, a consciência volta. Ó, estou aqui. Mas quando você encontra de fato a graça do Deus poderoso, ela limpa o seu coração, ela guarda a sua consciência. Em Isaías 44, 22, o Senhor fala: olha, eu apago teus pecados como se fossem uma fumaça. Ó, eu vou falar assim, ó. Volta para mim, vem para cá,
Quem resolve o problema que te aflige na alma sou eu. Só que aí, gente, a consciência, ela é teimosa. Ela fica ali na primeira instância bagunçando às vezes. E ela tem uma pergunta que ela nos faz: espera aí, mas ninguém vai pagar a conta? Ninguém vai pagar a conta? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai pagar a conta? Ninguém vai pagar a conta? E o Senhor trouxe uma provisão para essa pergunta da nossa consciência. Isaías 53 diz que alguém pagou a conta em nosso lugar. Diz que Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você pode ter paz hoje na sua alma, mesmo tendo cometido pecados terríveis. Por quê? Porque alguém foi castigado no seu lugar, e ao crer nele, você é abraçado nesse sacrifício dele. O castigo que nos traz paz, paz com a consciência, estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Em Hebreus 9, 10, o autor de Hebreus nos diz que no versículo 13 do capítulo 9, ele fala assim: se o sangue de touros cobria ali temporariamente as pessoas da antiga aliança, quanto mais o sangue perfeito, do versículo 14, o sangue perfeito do Cordeiro de Deus, sem mácula, não vai purificar a nossa consciência para que servamos em paz a Deus. Aí ele fala em Hebreus capítulo 10, então venham para o Santo dos Santos, como? Com a consciência lavada pelo sangue de Jesus, pela fé. Por isso que por mais que você faça caridade, boa obra, ajude orfanato, ajude tudo que você imaginar, isso pode amenizar a sua consciência, mas não vai curar. Só o que tem poder de curar a nossa consciência é a fé no sangue de Jesus que lava o nosso pecado. É isso que traz a paz. É isso que resolve o problema. E aí você coloca a sua consciência em primeira instância, mas sabe que quem decide mesmo é o Senhor. E se seu coração te condenar, maior é Deus que o teu coração. Se você também não é condenado, mas contraria a palavra e a vontade de Deus, maior é Deus que o teu coração. Nem cauterização, nem sensibilidade demais. Equilíbrio no Senhor, paz, confiança de que nele encontramos direção, mas também encontramos graça, misericórdia, renovo. O Senhor nos renova. Cada manhã Ele renova a misericórdia sobre a nossa vida, nos dá nova chance de ser feliz. Volto para o começo para encerrar. O homem nunca foi tão infeliz, nunca se matou tanto. Eu falo se matou, suicídio. Por quê? Porque a mente dele o perturba, cobra demais, permite demais. Quando permite demais, ele cava um buraco. Quando cobra demais, ele não se perdoa e quer morrer. Mas quando ele se rende à jurisdição celestial, e Deus entra, Deus fala: primeira coisa, as cobranças quem faz sou eu, não é você. Segunda coisa, se você falhar, vem para mim arrependido, que há renovo na tua vida, a alegria, a paz, a esperança. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus por Jesus. E nós somos também responsáveis por ser mensageiros disso, gente. Como eu disse, suicídio, acabou ontem a campanha do Setembro Amarelo. O que é isso? É uma campanha mundial contra o suicídio. Nós somos mensageiros disso. Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. Temos que anunciar às pessoas. Se você não faz isso, faça. Diga a elas: olha, você pode estar aí com muitos conflitos na sua alma, ou porque permitiu demais, ou porque se cobra demais. Mas uma coisa eu lhe digo: há um bom pastor que quer te guiar,
que vai tranquilizar a tua alma, que vai te levar ao pasto verdejante, e ainda que você caia, se perca como uma ovelha ferida, Ele vai te colocar no colo. Isso é a solução para o nosso coração. Deus não nos cobra mais do que o que deve ser cobrado, e mesmo quando no que nos cobra, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, e ainda quando castiga, faz por amor, e esse amor fica claro para nós. Então isso faz o homem feliz. Não é o dinheiro, não é a paz mundial, não é o crescimento econômico, não é uma casa nova, não é um carro novo, não é um casamento, não é os filhos. Não, é uma consciência submetida ao Senhor. Quando Adão saiu do Éden, saiu perturbado. Agora eu estou nu, agora perturbado. E eu sei que ele dava tudo para dizer: sai da minha cabeça, sai consciência, volta a Deus, volta a reinar na minha mente. Eu te convido hoje a deixar Deus reinar na sua mente. Pare de querer gerir você mesmo, é tormento. Pare de querer decidir por você mesmo, isso é angústia profunda. Diga: Senhor, vem reinar. Diga isso para Ele agora: vem reinar, Senhor, vem me guiar, vem me dizer pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, o que é certo e o que é errado, Senhor. Quero parar de ficar gerindo a minha própria vida, Senhor. Se tem áreas na minha vida que estão cauterizadas, meu Deus, me ajuda a discerni-las. Quem sabe eu estou fazendo mal e nem sinto mais de tanto que eu feri esse ponto na minha consciência. Ou quem sabe se eu me culpo por coisas que o Senhor já perdoou, de tão fraca e sensível que está a minha consciência. Eu não quero, Senhor, ter uma consciência cauterizada nem fraca. Eu quero ter uma consciência saudável, lavada, purificada no sangue do Cordeiro. E quando ela me perguntar quem pagará, que a minha fé diga: Jesus pagou. E como Paulo disse, essa fé na graça não me levará à libertinagem, mas a uma liberdade verdadeira. E na minha liberdade eu escolherei fazer a vontade do meu Pai, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para mim. Ó Pai, eu te peço que o Senhor agora visite os corações. Pai, em Ti a felicidade, eu sei. Quando nós colocamos a nossa consciência no trono, Deus, ela é cruel, mas nós queremos rebaixá-la hoje. Queremos rebaixar a nossa consciência à primeira instância e Te dar o trono do nosso coração, que a Tua palavra e a Tua verdade é quem diga para nós o que é certo e o que é errado. Onde tiver cauterizado, Senhor, descauteriza para que voltemos a sentir a dor do pecado. Onde tiver, Senhor, muito sensível demais, onde nos cobrarmos, onde o Senhor não nos cobra, nos amadurece, Pai, nos fortalece. Onde há culpa e medo, abraça os Teus filhos agora, Senhor, para que andem confiantes, felizes, firmes na Tua presença, porque contigo está o perdão, para que seja temido. Só o Senhor pode perdoar e trazer a paz que o nosso coração precisa. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz: diga ao seu irmão: a paz dele excede o entendimento. Diga: excede o entendimento. Só Ele tem a paz dele. Ele fala: minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, porque só eu tenho a minha paz. Receba a paz do Senhor na sua vida. Amém?